Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 20 de agosto, estamos na 20ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento o Evangelho de hoje, que está no livro de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Nós acabamos de escutar a continuação do Evangelho de ontem, que é do trecho do jovem rico. E aqui Jesus começa a falar, fazendo uma relação da riqueza com a salvação. É muito interessante e temos oportunidade, principalmente pela a palavra, inspirados por essa palavra, que a riqueza em si, ela não é danosa. O ter bens, o ter uma realidade, ela em si, ela não é mal nem bem, ela é amoral, podemos dizer. Mas, quando Jesus está falando do rico, da riqueza, ela está falando da realidade do apego, que, de fato, a passagem anterior, o Evangelho de ontem, nos ilumina muito isso, de não ter mesmo a coragem de não ser livre, ser preso a algo. E aqui é interessante quando nós meditamos nessa situação, queridos, a realidade do ser rico, da riqueza, ela amplia, porque às vezes, talvez nós não somos ricos materialmente falando. Claro que Jesus está falando aqui do material, principalmente em relação ao jovem rico, mas ele está falando, quando nós entendemos que é o desapego, que é a liberdade, que isso não nos prende e nos faz cada vez mais ser inteiros, homens entregues, ofertados, homens e mulheres ofertados a Deus. Aí entendemos que a riqueza ela pode ser também afetiva, o apego, vamos dizer, pode ser afetivo, o apego pode ser de si mesmo, o apego pode ser de diversas realidades. Porque às vezes podemos ler essa passagem e não entender o que ela tem pessoalmente para mim. E de fato uma das feridas que o pecado deixou na nossa alma é essa sensação de desamparo, muitas das vezes, a inseguridade, várias realidades que vamos com o nosso modo, o nosso jeito, tentando suprir isso de uma forma material, meramente humana, quando o Senhor nos ensina a uma dependência primordial a Ele. Por isso que Jesus fala que para os homens é impossível a salvação, mas para Deus tudo é possível.
é Deus que dá a graça. A graça de Deus torna tudo possível ao homem. A graça de Deus sustenta o homem. A graça de Deus é capaz de vir ao encontro do homem e saciá-lo. A graça de Deus dá a verdadeira liberdade ao homem. A graça do Senhor é a nossa verdadeira riqueza. Por isso que somos chamados a nesse dia renovar a nossa disponibilidade, a depender e a contar com a graça. E porque Deus é suficiente, porque ter a Deus é o nosso tudo, nós podemos deixar tudo pelo tudo. Até mesmo porque o que a gente deixa não é tudo. É algo, são coisas, por mais importantes que sejam, mas a gente deixa aquilo que não pode, de fato, por mais belo, justo e amável, não pode nos saciar. Nós deixamos o nosso tudo, entre aspas, para abraçar o tudo, de fato, que é Deus. Por isso, querido, nesse santo dia, meu irmão, minha irmã, renovemos o nosso coração, a nossa disponibilidade de nos entregarmos a Deus. Renovemos o nosso coração, o nosso desejo de viver para Ele. E, acima de tudo, renovemos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança na graça de Deus, que tudo pode em nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.